Do Japão à França, da Alemanha à Espanha e agora nos Estados Unidos. Sobre rodas de aço, eles chegam a até 500 km por hora. Incomparáveis em segurança e eficiência, eles carregam milhões de passageiros entre cidades, países e continentes. Hoje, em Maravilhas Modernas, trens bala. Maravilhas Modernas. A versão americana de trem-bala chama-se Acela Express. Seu nome é a união das palavras aceleração e excelência. Muitos acreditam que o Acela, com seu design moderno, sua potência e velocidade, pode revolucionar os meios de transporte. The Acela was the truly first new train developed in America in 30 years. So we're basically breaking ground. Lançado no ano 2000 ao custo de 800 milhões de dólares, o Acela liga Boston a Washington com velocidades de até 250 km por hora. O Acela leva cerca de 2 horas e meia para ir de Nova York a Washington e 3 horas e 18 minutos para ir de Nova York a Boston. A rota Nova York-Boston já está 90 minutos mais rápida que antes. It has power to spare. It's kind of the sports car of the industry right now. Na viagem do Acela para o norte, há tantas curvas que se nós as uníssemos, teríamos 10 círculos completos. O Acela pode fazer curvas em velocidade mais alta que os trens convencionais por causa de seus vagões basculantes. Quando ele entra numa curva, um computador na locomotiva ajusta as alavancas hidráulicas nas rodas. Assim, os vagões de passageiros podem inclinar-se até 4 graus, dependendo da velocidade do trem e do tamanho da curva. We have a series of transponders that are embedded in the track structure that actually give location to the train, so the train knows what it's supposed to be doing at various locations. Sem essa tecnologia, os passageiros teriam de segurar-se a cada curva. The ideal high-speed rail experience is you're in a railroad car, but you're not subject to an acute sensation of speed. There's no drama associated with it. O Acela pertence a um grupo de elite, os trens de alta velocidade. Esse termo define trens de passageiros que atingem mais de 200 km por hora. Como a maioria dos trens velozes, ele é impulsionado por energia elétrica. O ponto positivo é que trens elétricos são mais leves que locomotivas a diesel, mais econômicos e podem alcançar maior aceleração e parada. A energia chega por fios suspensos chamados catenárias. O pantógrafo, condutor de corrente, leva a eletricidade para um motor que dirige a tração do trem. Mas, mesmo sendo rápido, o Acela não mantém 250 km durante todo o trajeto. Se ele o fizesse, a viagem de Boston a Washington levaria cerca de 4, talvez 3 horas. Isso acontece porque ele divide os trajetos com trens menos velozes. Numerous areas where we have constrained operation, New York in particular. Literally 1,000 trains go in and out of there during the day. So anything that's moving a lot faster, a lot slower, tends to be an operational problem. Milhares de pessoas viajam no Acela todos os dias e esse número só vem crescendo. Uma passagem de Boston a Washington custa menos de $200. Os passageiros têm janelas amplas que permitem a entrada da luz, grandes assentos ajustáveis, bastante espaço para pernas e mesas de trabalho com tomadas elétricas. Ridership is excellent for us. We anticipate
growth over the years, and certainly all the features that we've incorporated in this particular train set will be used in train sets that will follow us. Os trens de alta velocidade estão entre os veículos terrestres mais velozes que existem. Mas não faz muito tempo dependíamos de animais e de nossas próprias pernas para nos deslocarmos. Os gregos e depois os romanos foram os primeiros a usar o que podemos chamar de primeiras ferrovias. Eles construíram leitos de pedra para transportar vagões com rodas. Já no fim do período medieval, mineiros alemães usavam esteiras de madeira com trilhos e rodas de madeira especiais para transportar o chumbo e o ferro das minas. A wheel, whether it's wood or metal or anything else, traveling in the dirt requires a lot of effort to move. A ideia de transporte por trilhos espalhou-se por toda a Europa, e logo tanto trilhos quanto rodas eram feitos de ferro fundido. No final do século XVIII, chegou a invenção que um dia revolucionaria a viagem de trem, a máquina a vapor. By the period of 1805 to 1810, it improved enough that boilers could get smaller, and the idea of self-propelled engines, locomotives, became a conceptual possibility. Em 1829, um engenheiro de Minas autodidata chamado George Stephenson transformou a possibilidade conceptual em realidade ao criar o que se tornaria a locomotiva a vapor adotada em todo o mundo. Seu nome era foguete. O foguete tinha uma chaminé na frente e uma caldeira com uma fornalha na traseira. O vapor gerado fazia os pistões se moverem em cilindros que se conectavam a pinos de manivela nas rodas. O foguete conseguia puxar dúzias de vagões de centenas de toneladas a uma velocidade inédita de 30 a 40 km por hora. It was the first reliable, long-distance, all-weather form of mechanical land transportation, and it had a transforming effect on England and the rest of the world. Mas os trens que se seguiram ao foguete não eram os mais confiáveis ou seguros, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. By the 1840s, locomotive-pulled trains were routinely traveling at 60 and 70 miles an hour on some railroad lines in the United States. This was in an era of primitive braking, fragile wooden cars, poorly constructed, poorly maintained track. Qualquer acidente geralmente tinha consequências catastróficas. Bridges would burn down, but no one would know, and trains would hurtle off them in the dark. Iron bridges would collapse under the weight of trains. The primitive rail might become detached and spring up to the floor of a car and skewer whatever poor occupant happened to be in the way. Para os funcionários das ferrovias, até reduzir a velocidade era perigoso. Os freios eram acionados manualmente. The job of the brakeman was to physically apply the brakes by generally turning a wheel that tightened the chain that pulled brake shoes against the wheels of the cars. Well, clearly you couldn't stop the train quickly in an emergency if that was the case. Então, em 1869, George Westinghouse lançou o sistema automático de freios. Sua invenção usava ar comprimido para aplicar pressão sobre as válvulas de freios. No mesmo ano, os Estados Unidos terminaram a construção de sua primeira ferrovia transcontinental em 10 de maio de 1869. O evento popularizou as ferrovias em todo o mundo. No curto período entre 1860 e 1900, a malha ferroviária americana cresceu de 50 mil quilômetros para 320 mil quilômetros. The steam railroad, which allowed people for the first time to travel unimaginable distances at remarkably high rates of speed, made it conceptually possible to imagine going thousands of miles, of filling this vast continent. A tecnologia ferroviária continuou a se aprimorar e na época da Primeira Guerra Mundial já existia toda a base para a ferrovia moderna. Freios a ar automáticos,
trilhos de aço, comunicações telegráficas, sinalização automática e vagões de aço. By the 1920s, it was commonplace for high-speed deluxe passenger trains in this country to routinely travel 70 and 80 miles an hour over short distances. By the 1930s, some railroads were running trains routinely at speeds of over 100 miles an hour, safely and efficiently. As máquinas a vapor dominaram as ferrovias. Mas em meados dos anos 30, um novo tipo de locomotiva já era vista cruzando o país: a locomotiva elétrica a diesel. Nem sempre ela era mais rápida que a locomotiva a vapor, mas era mais econômica. Steam locomotives were very labor-intensive. It took perhaps 2 or 3 hours of service and maintenance for every operating hour, whereas diesel engines, in many respects, were as reliable and simple as an automobile. You turn the key, you fire them up and you go. Elas agradaram desde o início e logo puxavam os trens mais elegantes do país. Apesar de tanta eficiência e tecnologia, o uso de trens nos Estados Unidos começou a declinar. Em 1956, a crise aprofundou-se quando o presidente Eisenhower aprovou um projeto de construção de um sistema de autoestradas interligando todo o país, o que aumentaria a malha rodoviária para 64 mil quilômetros. As ferrovias ficaram por conta própria. Como os americanos já preferiam carros e aviões, as ferrovias concentraram-se num ramo mais lucrativo, o transporte de cargas, e abandonaram o transporte de passageiros. And finally, in 1971, the government struck a deal with the freight railroads to assume all responsibility for intercity passenger service. And that was the start of the current system, where you have Amtrak as the single national provider of intercity rail service. No primeiro dia de funcionamento, a Amtrak cortou o número de trens de passageiros diários para menos de 200, reduzindo os trajetos de 70 mil quilômetros para 28 mil quilômetros. Outras nações industrializadas não sabiam o que fazer com seus trens de passageiros. E se não fosse por um japonês determinado de 70 anos, chamado Shinji Sogo, o primeiro trem-bala talvez nunca tivesse nascido. Você está assistindo esse programa por cortesia de... Poucos trens entusiasmaram tanto o mundo quanto os trens-bala japoneses. Esses trens de passageiros modernos e de visual futurista cruzam o Japão de uma ponta a outra a velocidades que iam de 210 a 300 km por hora. Eles transportam mais de 130 milhões de passageiros por ano. Ironicamente, o país com um dos sistemas ferroviários mais avançados do mundo hoje em dia foi uma das últimas nações industrializadas a possuir ferrovia. Até meados do século XIX, os japoneses não conheciam o trem. Somente quando o comodoro americano Perry foi ao Japão em 1854 pela segunda vez, foi que o país conheceu o transporte. Among the gifts that he brought was a toy train, and the Japanese had never seen anything like it, and they were fascinated by the train. O Japão recebeu de braços abertos as locomotivas vitorianas e a tecnologia ferroviária. Várias ferrovias foram construídas de 1864 a 1900 e logo elas interligavam as maiores cidades. No início do século XX, a agência governamental que administrava as ferrovias era a maior empregadora do Japão. Foi em 1909 que Shinji Sogo entrou na empresa. Ele começou como um simples assistente, mas acabaria conhecido como o pai do trem-bala.
Sogo nasceu em 1884 num pequeno vilarejo, 31 anos depois da primeira visita do Comodoro Perry ao Japão, mas estudou nas melhores escolas japonesas. He was a man of a lot of ideas, ingenious, mischievous. When he got to Tokyo to college, he realized the opportunity ahead of him, and he really applied himself. Após ser contratado pela ferrovia, Sogo foi subindo de posto. Em 1930, ele foi nomeado diretor da Ferrovia Manchúria do Sul, na China. O Japão controlava a Manchúria após ganhar a Guerra Russo-Japonesa em 1905. Os trens levavam alimentos e retornavam ao Japão com matéria-prima. Mas em 1934, o cenário político da região tornou-se instável e Sogo demitiu-se. Ele voltou ao Japão e trabalhou como servidor público até sua aposentadoria em 1948. Sua história terminaria aí se as ferrovias japonesas não sofressem uma crise no fim da Segunda Guerra Mundial. The Japanese railroads at the time of the surrender in 1945 were in terrible shape. The country had been at war for almost 12 years. The railroads have been overloaded. They had not been maintained. Trilhos, pontes e equipamentos de segurança se deterioraram e havia poucos recursos disponíveis para recuperá-los. Pior ainda, não havia um sistema rodoviário e o Japão dependia muito de seus trens para o transporte. Eles circulavam sobrecarregados. As condições das ferrovias continuaram a piorar até 1955, quando Shinji Sogo foi chamado para dirigir a operadora de ferrovias do Japão. A decisão surpreendeu o país, pois ele tinha 70 anos. Mas Sogo tinha um plano para as ferrovias japonesas e estava determinado a implementá-lo. His chief idea was to build what was called the Shinkansen, which literally means the new rail line. He felt that there was a need for an efficient, high-speed rail line between the two large cities of Osaka and Tokyo. A nova linha cobriria 515 quilômetros e seria totalmente dedicada a passageiros. Mas o custo do projeto de Sogo era astronômico. Land in Japan is very, very scarce, very, very expensive. They also had to develop a new technology, build new cars, build an electrical system that would provide the power for this kind of a line. And so he knew that he would have a very difficult time getting an appropriation from the government. Para levar o projeto adiante, Sogo tomou duas atitudes. Apresentou uma estimativa de custo mais baixa para ganhar apoio governamental e fez o que a maioria dos empreendedores faz: conseguiu um empréstimo. Sogo convenceu o Banco Mundial de que o Japão ainda era um país em desenvolvimento e recebeu 80 milhões de dólares. E assim, seus engenheiros começaram o trabalho. What they did is they took proven technology being used in Japan and essentially spruced it up and put a new image on it. The trains are what we call electrical multiple unit trains. They're not that much different than what you'd find in any electrified commuter railway. They put bigger traction motors and better running gear under there for the higher speeds, different gearing. Na maioria dos trens, os pesados motores de tração ficam na locomotiva. Os engenheiros japoneses distribuíram os motores de tração por todo o trem, reduzindo o peso na frente. Essa tática de distribuição do peso também deu mais potência ao trem, tornando o Shinkansen um trem muito veloz. Essa característica tornou-se padrão em todos os trens velozes que foram criados desde então. Esta e todas as etapas do desenvolvimento foram metódicas e pragmáticas. This was not a research program. This was a viable transportation project that solved a circulation and transportation needs. They built it fast, and they didn't want to take any risk.
But they were smart, and they went out and hired a good industrial designer to put a nose on this train, and hence the term bullet train became the legacy of the railway business. O trem-bala foi oficialmente inaugurado em outubro de 1964. Ele foi sucesso instantâneo. Everybody wanted bullet trains. And that's truly probably the only train that looked like a bullet, but everything that's come after that is still called a bullet train. And they basically pushed their envelope from, let's say, 90 miles an hour to 120. It was very high speed for 1964. It created a fantasy that all these other countries, the United States included, said, we have to do that too. Em 1981, Sogo morreu de pneumonia aos 97 anos. Mas antes de morrer, ele recebeu a maior condecoração japonesa dada a um civil. Desde a primeira linha Tóquio-Osaka de 1964, o Japão não parou de modernizar suas ferrovias e substituiu os antigos trens por novos. Hoje, há mais de 1.600 quilômetros de linhas de alta velocidade e 360 trens-bala, que transportam 350 mil passageiros por dia. They're now up over 200 miles an hour in some of the sections. They've gone to more higher horsepower train sets. The newest trains are very space age in that they've been designed for the minimum aerodynamic drag. Some people say that this can't be real, but they're out there and running. Eles já transportaram mais de 2 bilhões e 800 milhões de passageiros sem nenhuma fatalidade. Não há passagens de nível nem curvas fechadas. Isso reduz a chance de colisão ou descarrilamento. E, diferente do Acela americano, o trem-bala não divide suas linhas com trens menos velozes. Um exército de centenas de operários inspeciona todas as linhas a cada noite. A fiação é verificada e os trilhos são substituídos. A cada 10 dias, um trem apelidado de Senhor Amarelo executa testes nos trilhos e na fiação através de um equipamento de monitoramento eletrônico. Um dos mais novos trens é o Nozomi Série 700. Sua velocidade operacional é de cerca de 285 km por hora, mas ele é capaz de alcançar 320 km. Seu design aerodinâmico inclui um nariz achatado e evita que a frente se levante. Pesando 708 toneladas e construído com uma liga leve de alumínio, o Nozomi é o trem mais leve já construído no Japão. Mas ainda existe algo mais rápido. Ele se chama TGV, Train à Grande Vitesse, sigla francesa para trem de alta velocidade. Mas em qualquer idioma, ele voa. O trem convencional mais veloz do mundo é o TGV, ou Train à Grande Vitesse. Em 1990, o TGV Atlantic quebrou todos os recordes, atingindo 515 km por hora. A velocidade de um TGV de linha é bem menor, mas o trem ainda chama a atenção quando voa pelo interior a 300 km por hora. O TGV foi lançado em 1981 pela Ferrovia Nacional Francesa, a SNCF. Os trens existem hoje graças a ações governamentais realizadas nos anos 60 para combater uma crise na indústria ferroviária do país. The French railroads were condemned. I mean, if you don't improve yourself at a time where you have a big expansion of road and air travel, you just disappear. Diferente dos trens de passageiros americanos, os franceses continuavam muito populares em seu país. Mas as viagens entre as maiores cidades chegaram a um ponto de saturação. Além disso, os vagões tinham décadas de uso. So for the SNCF management, it was quite a challenge, not only to manage the day-to-day business, but also to come up with a vision for the future that would be
compelling and exciting enough. Remember, in the 60s, Concorde was being built. There was a great expansion of the highways in France. And you want the railroads not to do anything to react about that? They have to invent something. Uma das ideias era o aerotrem, um trem com propulsão a jato que corria sobre um colchão de ar, como um hovercraft. Durante os testes, ele atingiu mais de 150 km por hora e recebeu muito apoio por ser futurista. Mas foram os turbotrens, menos exóticos, que prevaleceram. Os engenheiros franceses estavam certos de poder criar um trem mais veloz e mais eficiente. E em 1970, eles produziram o TGV 001. Em 1972, com turbina a gás, o TGV 001 bateu recorde mundial com a inacreditável velocidade de 319 km por hora. The TGV was an absolute revolution. It was the end result of the ability to master technology to a point that was not conceivable in most minds before. Os engenheiros criaram um trem leve e o equiparam com um motor possante. Para reduzir a tonelagem, eles diminuíram o número de eixos. Os trens convencionais possuem um par de eixos por vagão. No TGV, os eixos são partilhados. As pontas de dois vagões usam o mesmo eixo. A aerodinâmica melhorou graças ao peso reduzido do trem e à menor lacuna entre os vagões. Esse design é comum a todos os TGV. Mas a crise de petróleo mundial de 1973 tornou o TGV a turbo muito caro. No mesmo ano, o TGV tornou-se elétrico e, como o trem-bala japonês, captava sua energia de fios suspensos. In order to exploit the technology possibilities of the TGV concept, there was a need to build new tracks. A SNCF optou por construir uma linha especial de alta velocidade de 412 quilômetros entre Paris e Lyon, segunda maior cidade francesa. A construção começou em 1976. Os custos eram baixos porque a nova linha usaria trilhos já existentes nos primeiros 30 quilômetros e partilharia a infraestrutura de duas estradas, eliminando a necessidade de muitas obras. O resto do trajeto seria uma linha reta que cruzava áreas isoladas do interior. A primeira seção da ferrovia de alta velocidade entre Paris e Lyon foi inaugurada em 27 de setembro de 1981 e os TGVs pintados de laranja logo corriam a 264 km por hora. A aprovação foi total. I think that train in itself, such an emotional content, it has definitely led the way for many other projects, not only in France, but also in Europe. Hoje, a França tem a maior malha ferroviária de alta velocidade do mundo. O país tem o tamanho do estado do Texas, mas possui quase 1.600 quilômetros de trilhos de alta velocidade em franco desenvolvimento. And with the link from Paris to the Channel Tunnel toward England, they now have high-speed rail from coast at the English Channel to coast on the Mediterranean. O TGV também provou ser muito seguro. Após mais de 20 anos de funcionamento e 17 milhões de passageiros por ano, não houve fatalidades. Ele é tão bem sucedido que criou uma nova indústria francesa. Da oficina perto de Paris, que faz manutenção diária, até a fábrica Alstom, na cidade costeira de La Rochelle, que fabrica TGVs de 2 andares. You cannot fault the French for not doing a fine job, a quality job in putting out a product that's been basically one of the models of the world. And if you ever want to sell a train system here, you point to France and say, we ought to have that too.
Embora trens velozes como o TGV forneçam o mais rápido serviço ferroviário do mundo, alguns acreditam que há um modo mais veloz de deslocar um trem sem rodas de aço ou trilhos. Em 14 de abril de 1999, um trem experimental japonês chamado MLX-01 suplantou o recorde mundial de velocidade. Viajando a 555 km por hora, ele não usa rodas nem motores para puxar seus vagões. Ele é movido inteiramente por força magnética. O trem é chamado de maglev. Não existe qualquer maglev em funcionamento ainda, mas Japão, China e até empresas alemãs e americanas trabalham para isso. A ideia por trás do maglev é simples. Se aproximarmos dois ímãs de polos opostos, eles se atraem. Tente o mesmo com ímãs de mesma polaridade e eles se repelem. Esse princípio é usado para levitar trens e guiá-los sobre um trilho especial. O maglev viaja sobre um trilho-guia coberto de ímãs que mudam de polaridade de norte para sul. O maglev é impulsionado conforme os ímãs nos trilhos-guia atraem e repelem ímãs localizados no trem. It's an incredibly quiet ride because you don't really hear them go by. You hear the rush of the wind, but since there's no moving motor, it's all magnetic, all you hear is the aerodynamic noise. There is no friction, there is no contact, on the infrastructure. So there are a lot of benefits at first, around the concept. The only issue I personally see, with the maglev is it is absolutely not compatible with anything that exists today. Mas o conceito diferente foi o que atraiu seus defensores. Pode ser a primeira tecnologia nova em 100 anos. There were some inventions in this country and ideas that magnetic forces can be used for accelerating and powering the vehicles. But it was really Germany in the 1970s that began to apply that and to build magnetic levitation vehicles. Hoje, uma empresa alemã chamada Transrapid conduz estudos sobre o maglev nesta linha de 32 quilômetros em Emsland, Alemanha Oriental. Os ímãs de levitação do sistema Transrapid ficam localizados em braços em volta do veículo e no trilho-guia. Esses ímãs impulsionam o trem e o mantêm suspenso através de ímãs nas laterais. Hoje, eles mantêm o trem a uma distância uniforme de 10 milímetros dos trilhos-guia. Os engenheiros conseguiram velocidades de até 436 km por hora. Eles alegam que ele seria mais veloz se a ferrovia não fosse tão curta. A Alemanha investiu mais de $1 bilhão no programa Transrapid, mas recentemente o país cancelou o plano de construir um maglev entre Berlim e Hamburgo. O custo dos trilhos-guia, de 298 quilômetros, foi considerado muito alto. If you try and do something exotic that's different, that's not compatible with what you've got to spend humongous amounts of money because you have to build it all. That's one of the issues with maglev. You have to build the entire system out to get where you want to go. Em 2001, a Transrapid exportou sua tecnologia maglev para a China. O governo planeja construir uma linha maglev que transportará 600 pessoas por 29 quilômetros do aeroporto de Xangai ao centro financeiro. A viagem deve durar somente 7 minutos em trens que correrão a 320 km por hora. Xangai deverá ter seu primeiro maglev em funcionamento em 2003. Após quase 30 anos de pesquisa, o Japão ainda aperfeiçoa seu maglev. Os experimentos atuais são feitos nesta linha de 43 quilômetros perto de Tóquio. Os testes programados para a área ainda devem durar mais alguns anos. Nos Estados Unidos, um sistema maglev já poderá funcionar bem antes. Uma empresa chamada American Maglev está construindo um sistema maglev que transportará estudantes através do campus da Old Dominion University em Norfolk, Virgínia.
O trem tem capacidade para 100 pessoas, percorrerá 1,5 km e fará sua viagem em 2 minutos e 3 segundos. E outros projetos Maglev estão em estudo nos Estados Unidos. Várias cidades estão requisitando verba do Departamento de Transportes para desenvolver seus próprios sistemas Maglev. We were given the authority and some funds to begin choosing places where a Maglev demonstration project would actually work. The two sites that have been chosen for further development are Baltimore, Washington, and Pittsburgh. Mas os críticos acham que o Maglev tem poucas vantagens sobre o trem veloz. The main image that Maglev has is that it is much higher speed than conventional rail and high-speed rail. That used to be true maybe 30 years ago when railroads were traveling up to 100 miles per hour only. Now, with the advancement of railroads, the difference between the two is really very small. O futuro do Maglev é incerto, mas continua a busca pelo aperfeiçoamento das viagens. E os trens de amanhã poderão viajar sob oceanos e ligar hemisférios. O século XXI chegou e os futuristas discutem como será a próxima geração de trens de alta velocidade. A Suíça planeja implantar o que chamou de Swiss Metro Project. A ideia é impulsionar veículos flutuantes e pressurizados a 400 km por hora em túneis localizados sob a terra. O ar dos túneis será retirado para criar um vácuo parcial. O veículo será impulsionado por um sistema similar ao do Maglev. Os trens serão içados e guiados por eletroímãs e poderão trocar de túnel usando um mecanismo similar ao da câmara de um revólver. Os criadores do Swiss Metro imaginam um sistema de túneis que ligará suas maiores cidades e depois toda a Europa. Eles também acreditam que ele poderá ligar continentes. Um estudo preliminar mostra que o Swiss Metro é técnica e economicamente viável, e os investidores esperam ligar pelo menos 2 cidades até 2010. Mas os que seguem a indústria predizem que o trem do futuro será menos exótico. Como a construção de uma nova infraestrutura é muito cara, a tendência atual é ter trens de alta velocidade e alto desempenho em ferrovias comuns. Os TGVs franceses são capazes de viajar com correntes elétricas alternadas e com 3 sistemas elétricos diferentes. Assim, eles podem utilizar linhas mais velhas que não sejam de alta velocidade, mas que sejam eletrificadas. O Japão importou trens a diesel de alta velocidade da Inglaterra para suas rotas não eletrificadas. Os Estados Unidos também trabalham para colocar trens mais rápidos em linhas férreas não eletrificadas e mais lentas. O Centro Tecnológico de Transporte em Pueblo, Colorado, testa um trem de turbina elétrico projetado pela fábrica canadense Bombardier. O trem é impulsionado por um motor turbo de jato e é capaz de operar a 240 km por hora. Esse desempenho o coloca no mesmo nível de muitos trens velozes atuais. The turbine engines that are out there are putting out much more power with much less fuel use and pollution. That has a lot of appeal for urban areas that are looking at these kind of intercity travel. Os estados da Flórida, Califórnia, Michigan e vários outros já se movimentam para criar suas próprias linhas de alta velocidade. Many states are looking at any variety of options. There are some places that maglev is going to work. There are other places where a electrified system would make more sense. And then there are other places in the country where a non-electric version would probably make more sense. As empresas europeias pretendem construir trens para esse novo mercado americano. A Bombardier e a francesa Alstom trabalharam juntas no projeto do Acela.
E agora, as empresas Togo, da Espanha, e Siemens, fabricante de trens alemães, competem para construir outros trens de grande velocidade neste país. Seja o trem veloz do futuro elétrico, a turbo, a diesel ou impulsionado por ímãs, ele será projetado para agradar os clientes. A long-distance train or a high-speed train, it's very different. It should be a richer experience with perhaps more textures or more color. I go after creating an environment that will really inspire you, and you're going to want to tell your friends, you should ride that train. Os franceses sempre souberam da importância do design e o usaram para personificar seus TGVs. When you board a TGV today, you feel like you're not boarding any train. You're boarding a very, very different type of train. So it's hard to explain, but I think it is in a way at the core also of the success of the product. No Japão é a mesma coisa. Do primeiro trem-bala, em 1964, ao Nozomi Série 700, os trens combinam velocidade e eficiência. O AGV da Alstom é um modelo novo que ainda não chegou ao mercado. Ele foi criado para ser veloz, mas também para promover uma imagem de velocidade e conforto. Railroads have been with us a long time, probably be here a long time to come. Will they look different? Most likely. But the basic need is still there. It's a seat that's environmentally comfortable, heating, cooling, some degree of food service if the trip is long enough. These are basic comforts. The transportation system that meets those needs will be a success. A indústria de trens velozes na Europa e no Japão sempre priorizou viagens mais rápidas. Hoje, velocidade não é mais tão importante. Como as indústrias de transporte rodoviário e aéreo, a indústria ferroviária preocupa-se em aprimorar seus produtos, tornando-os mais seguros e eficientes. Na verdade, muitas acreditam que chega um momento em que ser veloz é demais. It's very exciting to be able to go faster and even faster, but there will be a point where certain speeds are unreasonable because the communities that you're serving are too close for that speed, for the ride to be worth the ride. Há também uma razão financeira. O custo de manutenção de trens e ferrovias é maior quando o trem é veloz. Enquanto fabricantes e designers resolvem esses problemas, as ferrovias de alta velocidade continuam a se expandir. A Europa e a Ásia estão em franca expansão de suas linhas. O que acontecerá nos Estados Unidos ainda é especulação. Só podemos afirmar que, como os trens-bala atuais, os trens do futuro nos levarão a nosso destino com segurança, conforto e mais rápido do que já imaginamos ser possível.